Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa live vai ficar salva, né? Então, dependendo do horário que você assistir, seja bem-vinda, bem-vinda a mais uma edição da live que eu nunca fiz. Ai, esse projeto que tem em todo o meu coração, que é uma realização para mim enquanto comunicóloga social, que vem aí uma boa caminhada na comunicação, iniciando na fotografia e depois indo para publicidade e propaganda, enfim. E isso nasceu de uma vontade de falar da minha história e apresentar as pessoas que compõem a minha história, que muitas vezes nem são tão conhecidas assim, não estão nos holofotes, mas que têm um papel essencial nesse mundo. E aí hoje a live é com uma das pessoas que eu mais amo no mundo, uma das pessoas mais importantes para mim. Quem me acompanha, né, durante muitos anos já ouviu falar da Jaque diversas vezes, porque Jaque, e olha que a gente é amiga, acho que há uns 7, 8 anos, vou confirmar com ela aqui quando ela entrar, mas parece que a gente só se reencontrou aí, para quem acredita em outras vidas. Foi realmente um reencontro muito precioso. E hoje, já que vai contar a história dela para vocês. É isso, né, gente? Eu vou deixar com que ela se apresente, mas vocês já estão acostumados, né? Como funciona aqui o processo. É isso, esperar ela entrar aqui. Já mandei o convite. Ó, tá chegando. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Ah! Bom dia, amiga! Bom dia! Ai, que saudade, meu Deus do céu, gente. E para vocês que não sabem, a gente tinha um plano de ser vizinha e a gente foi vizinha. A gente realizou. Só que agora a gente não é vizinha e eu tô morrendo de saudade. Mas é isso, assim. Amiga, obrigada por estar aqui. Eu estava aqui introduzindo e te apresentando, assim, né, entre aspas, porque é você que vai dar o show aqui hoje. Mas dizendo, né, que eu acho que tem 7, 8 anos, 6, 7 anos, né, que a gente se reencontrou, porque é reencontro, não tem como dizer que não é. E eu sou muito grata pela sua existência na minha vida, assim, já que é a pessoa que eu falo todos os dias, desde o Todos dia os que a dias. gente se Todos os conheceu, dias. todos os dias, pelo menos um oi, a gente se dá na correria. Amiga, tá tudo bem aí? Vamos trocar aqui rapidinho. E eu sou muito feliz pela sua existência, de verdade. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo, de coração. Realmente, são 7 anos que parece muito mais, porque a gente já viveu inúmeras coisas juntas e é muito bom, muito bom ter você na minha vida. Eu sou muito grata também. Amiga, muita coisa, né? Meu Deus do céu, daria aqui um livro só da nossa amizade. Um excelente livro, diga-se de passagem. E aí, eu quero começar falando sobre algo que para a gente é muito importante, que é a nossa ancestralidade, as nossas raízes, né? Enquanto mulheres pretas, a gente está sempre se regando nisso, né? E voltando nisso. E aí eu vou voltar lá na sua infância e te perguntar qual que é a memória que você tem da sua infância que você acha que mais te representa hoje? Olha, é muito curioso você me perguntar isso, porque depois que eu me tornei mãe, né, eu Da minha revisitei a minha filhada, tá? criança. Depois que eu me tornei mãe da sua afilhada, eu revisitei a minha infância muitas vezes, né? Eu me vejo na Nina em vários momentos, assim. Ela é uma criança muito iluminada.
Quem já teve o prazer de conhecê-la sabe do que eu tô falando. Não é porque eu sou mãe, mas é porque ela realmente ela é muito especial. E hoje, uma memória de infância que eu tenho que me representa muito é eu em casa com a minha mãe e a minha mãe me dando a vasilha de bolo para rapar, sabe? Ai, que delícia. Era um momento muito gostoso, assim, de viver junto. E era muito simples, sabe? Quando a vida era muito mais simples, assim, né? A minha vida era muito mais simples naquela época. E para mim isso também me traz a memória da conexão que eu tenho com a minha mãe, né? As mulheres na minha família são muito importantes. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, muito amorosas também, né? A gente vê muitas histórias, às vezes, de pessoas mais antigas que não são tão afetuosas, mas na minha família isso não acontece. Então, as minhas tias, né? A minha avó, infelizmente, eu não tive a honra de conhecer, mas os relatos que eu tenho também eram de uma mulher muito carinhosa, muito amorosa. E a gente tem esse laço muito forte de mulheres, né? A maioria são mulheres, então eu tenho mais primas, mais tias, e a gente se fortalece muito. E aí essa memória do bolo, assim, que a minha mãe fazia, o bolo que eu gostava, e aí eu ficava rapando a bacia, esperando o bolo terminar de assar para poder comer, era algo muito gostoso, muito leve, sabe? Assim, de infância mesmo e de conexão com a minha mãe. Então essa memória me traz muitas coisas boas. Tô doida pra fazer um bolo pra Nina rapar a vasilha também, pra, pra gente repetir. Mas é algo muito bom de lembrar. E você, né, herdou esse dote aí, né? Porque é uma boleira de mão cheia, gente. E o bom é que quando a gente era vizinha, eu só sentia o cheirinho e já chegava no meu WhatsApp. Amiga, vem comer bolo! Tem bolo! Ai, gente, que saudade. E eu queria, amiga, que você contasse a sua história sem precisar começar a passar pela dificuldade. Por onde que você começaria? Eu começaria mais uma vez pela minha mãe. A gente teve muitas dificuldades, sim, mas a minha mãe conduziu a nossa vida com tanta leveza, com tanto amor, com tanto carinho, que muitas vezes, muitas coisas assim, eu só percebi que elas tinham sido difíceis depois de adulta. Então, em vários momentos, eu fui protegida disso pela minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher, mais uma vez também, não é porque é minha mãe, mas quem já teve a honra de conhecer a minha mãe sabe do que eu tô falando. A minha mãe é uma mulher muito incrível, assim, quando alguém me pergunta qual a mulher que você mais admira, minha mãe. Eu nunca recorro a desconhecidas porque a minha mãe me traz muito esse acolhimento, esse abraço, esse colo. E a minha vida, então, nos momentos em que eu precisei, em momentos que aparentemente seriam dificuldades, a minha mãe foi esse sustento, assim. E eu não estou falando de sustento só físico, né, de alimento e tal, mas um sustento emocional. Então, a minha mãe segurou muito as coisas para que as coisas não tivessem sido mais difíceis. E eu considero a minha vida que foi uma vida muito bonita. Eu tive uma infância muito feliz. A minha mãe cuidou para que fosse muito feliz, então eu tenho muitas lembranças para além dessa do bolo, a minha mãe brincando comigo, a minha mãe se esforçava para a gente viver num mundo lúdico, então ela às vezes tinha que arrumar a casa e ela não tinha tempo porque ela trabalhava muito. Então ela transformava o arrumar a casa em uma brincadeira. Eu brinco com ela que ela ficava se aproveitando porque eu me lembro de um dia que tinha que limpar, lavar os meus brinquedos. E ela fez isso ser a coisa mais divertida do mundo. Pra mim foi incrível, assim, nossa, eu tô lavando, tô colocando tudo na água e tal, mas é porque fazia parte da faxina e ela queria faxinar, e aí ela colocou isso como uma coisa divertida, sabe? Então, a minha vida, as dificuldades não são protagonistas da minha história, sabe? O amor é protagonista da minha história. E essa conexão e essa admiração entre mulheres é protagonista da minha história, porque a gente sempre se fortaleceu. E aí, ser mãe de menina coroa para mim essa experiência, né? Porque
Eu falo, tinha que ser a Nina mesmo, a minha filha. Quem tá mais próximo de mim também já me ouviu falar que eu não gosto de ser mãe, eu gosto de ser mãe da Nina, porque ser mãe dela que é essa experiência bonita e leve e agradável que eu vivo. Então, eu começo pela minha mãe, contando a minha história através da minha mãe, porque foi a minha mãe que me incentivou quando eu quis entrar no Instituto Federal. Eu sempre estudei em escola pública, e eu queria muito entrar no Instituto Federal. Todo mundo que eu conhecia estava fazendo cursinho e não tinha grana para fazer cursinho, não sobrava. E eu falei com a minha mãe que eu queria fazer o cursinho, e a minha mãe falou assim: Olha, eu tenho da matrícula, são R$ 30. Eu vou reservar para você, e aí você faz a matrícula. E a mamãe confia que você vai conseguir, tá bom? Você vai conseguir. E aí eu fiquei meio assim, mas tinha ali o apoio da minha mãe, eu falei, vai ter que ser. E aí eu consegui, eu passei no Instituto Federal em primeiro lugar entre os alunos de escola pública, e foi um dos anos mais concorridos da prova aqui na minha cidade. E eu consegui, e foi muito marcante. Eu falo que estudar no Instituto Federal mudou a minha vida, assim, transformou a minha história, porque foi uma experiência muito rica. Eu tive acesso a pessoas incríveis, eu tive acesso a novas realidades, porque na minha família praticamente não. Na época que eu fui para o Instituto Federal, ninguém tinha curso superior. E aí eu comecei a estudar, meus professores eram mestres, doutores, já no ensino médio eu tive esse contato e percebi que essa realidade era possível. Ali ainda não tinha tanta identificação, porque a maioria dos meus professores eram homens e homens brancos, mas tiveram algumas figuras que foram marcantes para que eu acreditasse que a educação podia transformar a minha vida, e, e realmente transformou, mas começou ali, assim, uma grande virada, sabe? E protagonizada pela minha mãe, por esse incentivo. Quando eu fui para a faculdade também, saí de casa, longe, a minha mãe me apoiou. Algumas pessoas falaram para ela: Nossa, mas você vai deixar a Jaque estudar em outro estado e tal. A minha mãe sempre falou: Eu criei meus filhos para o mundo e eles vão para o mundo, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, eles vão para o mundo. E agora a gente voltou para pertinho dela, então a vida deu várias voltas. Eu fui para muitos lugares, morei em muitos lugares e agora eu tô aqui de volta a menos de uma quadra de distância da mamãe. Mas é isso, assim. A minha vida não é protagonizada pela dor, pelo sofrimento de forma alguma. E ainda bem que ela deixou você, né? Ir pra Minas, porque era Para pra te gente se conhecer, encontrar. para te reencontrar. Era pra gente se reencontrar. E, amiga, eu fico aqui assim, né? Só babando, porque eu sou admiradora das minhas amigas, gente. E eu não tô falando isso aqui ao vivo, não. Eu falo com elas sempre, assim. Sim. Inclusive, eu acabei de mandar um áudio para algumas amigas minhas falando do orgulho que eu sinto, assim. E é muito bom ser amiga de gente inteligente, né? Olha só. A gente tem conversas muito profundas, as nossas conversas são sempre muito profundas, né? E eu queria saber, né, se teve algum momento assim que você percebeu que você estava criando um caminho só seu, que é diferente do que se esperam da gente. Ah, sim, com certeza. Teve um momento em que eu percebi isso. Eu acho que eu comecei a sentir isso na faculdade, quando eu entrei na faculdade de engenharia de software na PUC Minas. E aí já não tinha. No curso técnico, tinham pouquíssimas mulheres. Mulheres essas que são minhas amigas até hoje, né? Diana, Denise, Tainá, foram mulheres muito importantes e que até hoje eu levo na minha história, no meu coração. Mas na faculdade isso ficou mais evidente, né? Na faculdade isso ficou mais evidente. A maioria da turma eram homens, homens brancos. Tinham pouquíssimas mulheres e essas mulheres vinham de uma realidade muito diferente da minha. Então, de privilégios, de acessos que eu não tinha tido ainda. E aí, quando eu comecei a procurar emprego na minha área, isso ficou mais forte ainda, porque eu percebi que eu não tinha o perfil que era esperado. E aí eu falei, eu vou ter que dar meu jeito, porque eu não vim até aqui, não cheguei nesse ponto para voltar atrás. E eu queria muito que desse certo.
Então, eu brinco que eu hackeei o sistema e não que eu tenha feito nada do que eu não me orgulhe, mas a gente precisa, sabe? A gente precisa ir atrás de uma forma diferente, né? Não necessariamente mais difícil, mas precisa ser de uma forma diferente. E aí eu tive a minha primeira oportunidade em TI, numa empresa de BH, e a qual eu sou extremamente grata até hoje, né? Tenho muitos amigos que ainda estão lá. E essa oportunidade me fez perceber como as pessoas eram diferentes e como meu caminho era único. Porque apesar de ter sido uma empresa muito acolhedora e que se esforçava para ter mulheres na área e tal, não tinham, assim. Então, todas as mulheres que tinham na empresa, é, na mesma função que a minha, já eram pouquíssimas, e na sua grande maioria mulheres brancas, com outras realidades, com outras questões, né, totalmente diferentes. A gente sabe que o machismo é algo muito forte, mas infelizmente eu sinto que o racismo nos atravessa muito mais. Pelo menos a minha experiência como indivíduo, isso é muito mais marcante. Então, eu acabo sendo muito mais atravessada pelo fato de ser uma pessoa negra, porque pelo fato de ser uma mulher, mesmo estando na área de tecnologia. E então eu percebi que seria um caminho um pouco solitário, de certa forma, nesse sentido, porque eu não via outras mulheres como eu, e que eu ia ter que ir caminhando e crescendo nisso sozinha. E assim foi. Fiz isso, construí minha trajetória, construí uma carreira da qual eu me orgulho muito. Ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa para crescer, mas eu cheguei num lugar do qual eu tenho muito orgulho em pouco tempo, relativamente, considero pouco tempo, né? Tenho 6 anos de carreira na área de tecnologia. E aí hoje, depois de bastante tempo, conheci e trabalho, tenho a honra de trabalhar com outra mulher negra como eu, que é uma pessoa que eu admiro demais, que tem uma carreira incrível e que me ensina muito, que me acolhe muito. E quando eu escuto e quando eu vejo ela trabalhando, eu percebo como é diferente quando a gente encontra os nossos pares, pessoas que se parecem com a gente, pessoas que têm uma trajetória parecida e que têm vivências parecidas. Então, demorou para a gente se encontrar, demorou para encontrar alguém com quem eu me identificasse, que tivesse essa semelhança, essas particularidades que eu consigo me sentir acolhida, mas encontrei. E depois disso encontrei outras mulheres, não trabalho diretamente com elas, mas muitas mulheres que têm trajetórias semelhantes. Nós estamos aí, né? Nós estamos aí hackeando o sistema, encontrando o nosso espaço, metendo o pé na porta, mostrando. A gente precisa realmente, infelizmente, a gente precisa sim se mostrar muito melhor para que a gente tenha as oportunidades, mas elas estão aí, a gente tem conseguido ocupar os espaços, né? A gente ainda está muito no início, ainda tem muita coisa para conquistar, mas nós existimos, resistimos e estamos transformando o mundo através da tecnologia. Mulheres poderosíssimas, poderosíssimas, incríveis. Gente, minha amiga é TI, tá? Vocês dão licença. E é o que ela falou, você conseguiu em 6 anos transformar toda a sua vida mesmo, assim, através do seu trabalho, que é um trabalho muito forte. E aí esse meter o pé na porta me remeteu a um momento que a gente viveu. Ah, Que a muito momento. gente ganhou aí, né? Enfim, ficamos em segundo lugar numa premiação e a gente falou disso no dia, né? Porque a gente precisou chegar ali e se colocar para as pessoas que estavam ali até mesmo julgando entenderem, né, que o que a gente faz é potente, como o Jacques Sim. trouxe. Muitas vezes precisamos nos mostrar muito mais para uma credibilidade, assim. Então é muito, muito forte isso, né? E amiga, eu quero saber agora.
Qual que foi o momento que você pensou assim, caramba, eu dei certo? Putz, que eu dei certo. Eu acho que eu percebi que eu dei certo quando eu abri a minha planilha. Quem me conhece sabe que eu sou a louca das planilhas, que não faço nada na minha vida sem fazer uma planilha. Quando eu abri a minha planilha e o saldo não estava negativo. E aí eu paguei as contas, recebi o salário, paguei as contas do mês e sobrou dinheiro, eu não tinha esquecido nenhuma conta. Eu falei, caramba, é assim então, dá pra viver assim, é possível. E eu vou percebendo isso em vários momentos. Quando eu abro a minha geladeira tá cheia. Quando eu vou na casa da minha mãe, a geladeira da minha mãe tá cheia. Quando eu a minha filha precisa de uma coisa e isso não me gera sofrimento, eu consigo ir lá e comprar. As pessoas gostam muito de falar que o dinheiro não traz felicidade e eu discordo disso 100%, porque não é pelo dinheiro, mas é pelo conforto que ele proporciona, né? Então, a gente vive no capitalismo e as coisas custam dinheiro. Então, minha filha está numa creche boa agora, enquanto eu estou aqui falando, e eu tenho tempo para poder trabalhar e fazer minhas coisas, é por conta do dinheiro. Eu vivo numa casa confortável por conta do dinheiro. Então, ele proporciona coisas muito boas, né? Se as coisas não fossem trocadas por dinheiro na nossa sociedade, realmente não seria o dinheiro. Mas a gente vive essa realidade. E eu sinto que esse dinheiro não traz felicidade, é quase que uma tentativa de vilanizar a gente que nasceu pobre e que busca ter algum conforto, que vai atrás de ter dinheiro para ter algum conforto. Então, dinheiro permite que quando a minha filha adoece eu possa levar ela num bom hospital. Dinheiro permite que eu cuide da saúde da minha família, permite que a gente se alimente bem, que a gente tenha lazer. Então, eu percebi que eu dei certo pelo saldo da minha conta. Isso está diretamente associado. E hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu não sinto culpa nenhuma de falar que eu me orgulho de conseguir dinheiro para fazer as coisas, que eu gosto de ter dinheiro, porque isso foi negado para a gente várias vezes, em vários momentos, né? Ainda é negado para a gente, e a gente é colocado como alguém fútil, mesquinho por desejar isso. Então, eu não tenho nenhum peso em dizer que a minha felicidade está ligada a o dinheiro que eu tenho, mas não pelo dinheiro em si, porque dinheiro em si, só dinheiro por dinheiro não faz diferença nenhuma. Mas as coisas que a gente pode conquistar com ele são muito positivas e elas mudam a nossa vida, transformam, nos dão conforto, nos dão lazer, permite que a gente faça um bolinho para comer com a amiga, entendeu? Que a gente viva experiências muito positivas. Então, eu acho que é isso. Perfeito, amiga, perfeito. Eu também amo o dinheiro. E é isso, né? A gente cresceu, né, olhando para o dinheiro de uma forma muito negativa, porque é o que apresentaram para a gente, né? Sim. E quando a gente almeja conquistar, quando ainda se tem essa ideia de que, ai, não, mas é algo ruim, né? Quando na verdade não. Ele proporciona experiências, ele proporciona oportunidades. E quando a gente fala disso, a gente não tá falando que prosperidade é só grana, né? Não, não Porque é. é o que é o resultado, a grana é o resultado, né, de muito do que vem com o nosso trabalho, enfim. E aí, agora eu quero saber se teve, assim, alguma escolha que você fez que te levou para um lugar melhor do que você imaginava. Você falou, caraca, eu até. Porque, assim, vocês escutaram, né? Essa pessoa é a pessoa das planilhas, a pessoa da organização, né? Totalmente diferente por aqui, gente. Porque eu abro uma planilha e eu já fico, ah! Aí o que, que a gente faz? A gente chama a amiga que gosta pra ajudar a gente, Pra entendeu? ajudar, é isso. Que a gente vai se complementando nesse caminho.
Mas às vezes a gente faz, né, algumas escolhas assim, se organizando e tudo mais, mas tem umas que dão muito certo. E aí eu queria saber se teve alguma aí que você falou, putz, essa aqui eu acertei a boa. Cara, é muito doido porque tem gente que fala que eu tenho muita sorte, né? As pessoas falam assim que eu tenho muita, muita sorte. Uns chamam de sorte, outros chamam de bênção, outros. Ai, Liv, que saudade! Gente, pelo amor de Deus, olha, eu tô morrendo de saudade. Ai, é... Mas tiveram algumas escolhas que eu falei, cara, essa foi assim. Quando eu decidi voltar para a área de tecnologia, porque eu fiz curso técnico em TI, e aí eu não, como eu disse, eu não me via, né? Eu não me enxergava. E aí eu decidi tentar outras áreas e deu muito errado, assim. E aí eu falei, eu vou encarar TI de novo, eu vou voltar. E aí, no primeiro semestre da faculdade de engenharia de software, eu consegui um estágio. Todo mundo falava, você começa a tentar estágio lá pelo terceiro período e tal. Eu falei, não, porque eu tenho conta para pagar, não posso esperar, não. E eu quero trabalhar na área logo. Então, no primeiro período, eu já fui atrás e consegui estágio. E aí deu uma virada de chave assim na minha vida, porque o estágio me pagava mais do que eu ganhava como CLT, trabalhando em outra área. Então aí já falei, caramba, agora vai, hein? E quando eu precisei ser promovida, e aí eu percebi que eu não ia ser promovida onde eu estava, porque ia demorar, e aí eu falei, eu vou para outra empresa. Aí outra empresa me ofereceu. Pobre tem urgência, Liv. A gente tem urgência, porque quem tem fome tem pressa, e eu precisava resolver logo minhas coisas. E aí eu fui e falei, bom, outra empresa, eu comecei a procurar, e outra empresa me ofereceu um cargo acima do meu, com salário um pouco acima, e eu falei, eu vou ser promovida assim. E aí eu fui promovida 3 vezes assim, mudando de empresa. Eu falo que eu hackei, e as pessoas falavam, né? Eu escutava muito que não pode ficar mudando de emprego, porque você vai sujar sua carteira, não sei o que, não sei o que. Carteira. E aí eu falei, não, mas eu não tenho tempo para esperar esse povo ter boa vontade de me promover, não. E aí, agora eu tô bem quietinha, bem tranquila, porque eu cheguei em um lugar que, como eu já disse, eu tenho muito orgulho e que me traz um conforto. Mas eu fiz uns pulos, assim, para poder dar certo. E aí, nessas, eu falei, caramba, agora foi boa essa, hein? Foi a última, Wesley, meu marido, até fala assim, nossa, nessa você marcou um golaço. Essa foi das boas. Então, esses momentos assim que eu falei, assim, cara, deu certo. Mas assim, o que as pessoas falam de ter sorte exigiu coragem também, né? Porque às vezes a gente tem que fazer algo que todo mundo tá falando que não vai dar certo, que as pessoas estão falando, ai, vai, não faz isso porque assim não funciona, não sei o quê. E mesmo assim, a gente vai lá e mete a cara e faz. E aí depois que dá certo, todo mundo fala: caramba, você é muito sortuda, não sei o quê. Tem Ai, dessas, tá? queria eu que fosse sorte, né? E é muito Ah, que miséria, engraçado que isso, miséria. Tá porque jogando na Mega Sena toda semana com essa sorte. e é muito engraçado isso, porque é isso, a gente vai realmente capinando os nossos lotes e com as pessoas aqui buzinando, né? Que não, mas pra você, você acha que vai? E aí, quando dá certo, você olha e fala: caraca, ainda bem que eu me ouvi, né? Sim, E é importante que a gente se ouça, é importante que a gente tenha coragem de pegar nossa malinha e viajar, mudar de estado, mudar de cidade, porque é a gente que vai fazendo o caminho, gente. Obviamente, né, que a gente tem gente com a gente, que a gente tem a espiritualidade com a gente, mas assim, como diz a nossa, dentro da nossa espiritualidade, dá o passo e Exu, né? dá Dá o o caminho. caminho. Então, E a assim, gente precisa tá atento, acreditar e ouvir, né? Então, houveram momentos em que eu não ouvi, que depois eu tive que voltar não sei quantos passos atrás para conseguir recuperar o espaço, né? Então, eu lembro que a Denise, uma vez, a Denise, nossa amiga, é,
A Denise falou assim, ai, amiga, toda entrevista que você faz, você passa. Eu falei, mas é porque eu só te conto as que eu passo. Né? A gente fica contando as coisas que dão certo. A Sim, gente, às vezes, né, assim, na amizade a gente acaba contando os percalços, as coisas difíceis que a gente passa também. Mas na maioria das vezes as pessoas só estão vendo as coisas que estão dando certo. Então é muito fácil falar que foi sorte, né? Que tudo que a gente faz dá certo, quando não se vê, né? Aí eu percebi, poxa, eu só tô contando pra minha amiga que tá dando certo, ela tá achando que tá tudo ótimo. Eu comecei a contar pra ela as coisas que estavam dando errado também. Que nem tudo eram flores, que não tava sendo tudo fácil, né? Mas é isso, assim. E aí a gente acredita e a gente vai atrás de fazer as coisas acontecerem e darem certo. sim, sim. Inclusive, gente, Denise é a melhor amiga da minha melhor amiga. E a gente se dá bem, tá? A Jaque, ela Inclusive se conseguiu encontram essa em trabalhos que eu proeza. não tenho. Se encontram em trabalhos que eu não tenho nada a ver, assim, fizeram um super encontro num trabalho que eu não tive nenhuma relação. E a Jaque conseguiu essa proeza da gente, né? Porque eu não sou nem um pouco ciumenta. Nada, bobagem. Tá tranquila. Mas é muito boa, assim, ouvir isso e perceber que a gente conseguiu, né? Ontem, anteontem, sei lá, eu postei a foto de um tênis amarelo nos meus stories lá no Code Angel. E aí eu tava rindo aqui porque deu um boom de visualizações daquele stories que eu não entendi muito bem, mas eu acho que era a mensagem, assim, que hoje eu olho para o que eu vivo e eu vivo a realização de sonhos, né? Tem uma frase que tem rodado muito pela internet, que é o tudo aqui já foi um sonho, e aquele tênis, esse tênis também é a realização de um sonho, assim, né? Eu amo All Star e amarelo, né? Pouca gente sabe que é uma das minhas cores favoritas e tal. Inclusive, falei com o Vanessa que vou desenhar um girassol dele, porque eu entrei na era pintora. É... e eu escrevi sobre isso, né? Sobre a gente conseguir enxergar, olhar para o que a gente vive hoje e ver as realizações que a gente muitas vezes almejou, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, né? Porque a gente tem realizado sonhos tardios, né? Então eu ainda realizo sonhos da minha infância, eu ainda realizo sonhos da minha adolescente, assim, né? E quando eu falo de sonhos, eu não tô falando de ir pra Disney ou coisas gigantescas, né? Porque eu também, eu tenho minha casa hoje, assim. Mas um tênis, né? Que pra muita gente é uma coisa tipo assim, ah, tá, nossa, é só um tênis. E pra mim não, é um tênis específico, é um All-Star Sim. amarelo, sabe? Assim. Então eu olho pra isso e falo, caraca, realmente, né? As escolhas que eu fiz me fizeram chegar até aqui e precisei de muita coragem, precisamos de muita coragem para chegar nesse movimento. E aí, enquanto artista, né, a artista aqui que vos fala, e que está nesse resgate, tem uma coisa que eu queria saber, e que eu sei que você gosta de séries, de filmes e assim, de livros. Eu queria saber se a sua trajetória fosse contada através de um filme, qual que é a cena que não podia faltar de jeito nenhum? Nossa, de jeito nenhum, tem muitas cenas muito boas. Eu sempre falo, quando acontece alguma coisa, eu mando mensagem pra Angel e pra Denise. Cara, minha vida é um filme. Não acredito que tá acontecendo isso comigo. Coisas boas, coisas não tão boas. Mas Hoje, eu falo, cara, minha vida é um filme. Eu acho que a cena, que tem duas cenas que eu acho que não podem faltar, que é a cena de quando eu descobri que estava grávida e eu virei pro Wesley e falei que eu queria uma casa. A gente é pobre. A gente não tinha grana nenhuma guardada, a gente não tinha nada. Eu falei pro Wesley, eu não vou parir essa criança pulando de casa em casa, você vai comprar uma casa. E aí o Wesley virou pra mim e falou, tá sim, bom. Beleza, eu falei, fica nervoso, grita, briga, você não tá nervoso? Ele, eu vou fazer o quê? Ficar uma casa, vamos uma casa, comprar uma casa. E aí ele foi atrás e comprou. Até hoje eu não sei como, mas foi. E a outra cena
que me marcou muito, assim, que não pode faltar é o meu parto. Parir a Nina foi a coisa mais linda do mundo. Não foi nada do jeito que eu esperava. Nada, nada do jeito que eu planejei. Eu sonhei com um parto normal. Eu me preparei fisicamente e emocionalmente e não aconteceu. Não, não deu. Tive as dores do parto, tive contração, tive tudo que se tem direito, mas não dilatou e não tinha como e não dava mais para esperar porque ela estava ficando fraquinha. E aí a gente teve que fazer uma cesárea e foi uma cesárea linda, 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 linda. E a Nina nasceu no dia do aniversário da minha mãe, né? Isso é algo delicioso de comemorar junto o aniversário das duas. E foi lindo, foi lindo. Eu lembro até hoje, estava tocando Feeling Good com a Nina Simone, que é a inspiração do nome dela, Nina. E eu me lembro da sala de parto, foi no plantão, foi num hospital muito bom que tem aqui em Brasília, mas foi no plantão, e aí trocou o plantão, e aí veio uma médica negra para fazer o parto, que eu não esperava. E eu lembro da voz dela falando quando a Nina chegou. Oi, princesa, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Coisa mais linda, assim. É uma cena muito bonita que me traz muita alegria de lembrar do dia que a minha filha nasceu. Eu sou mãe coruja, gente. Eu sempre dou um jeito de falar da Nina. Em qualquer conversa, em qualquer assunto, qualquer situação, eu dou um jeito. Não, e a Nina, menina, que não sei o quê. Eu sou mãe coruja, então a minha carreira é muito importante para mim. Mas ser mãe da Nina foi um presente, assim, foi algo magnífico, que eu sou muito grata à espiritualidade, sou muito grata ao Wesley por ter topado essa loucura comigo, né? E ser mãe da Nina é um presente. Então, na minha vida, no filme da minha vida, não pode faltar a Nina, não pode faltar as cenas que eu vivo com ela, mas essa do parto é, assim, Foi muito lindo. incrível, assim, uma memória deliciosa, que de vez em quando eu vejo o vídeo para dar uma chorada. Gente, e a Nina realmente, não só por ser filha da minha melhor amiga e minha filhada, Nina é um presente, assim, quem tem a oportunidade de conviver é uma criança extraordinária, assim, engraçada, sabe? Debochada quando ela quer. Leonina, né? Como a Muito. madrinha, como a avó. A Jaque é rodeada de leoninos. D também é, né? Oi? A D também é leonina. Também amanhã é aniversário dela, a Denise amanhã faz aniversário. E assim, é um presente mesmo, assim. E foi muito gostoso, né, a gente morar perto, bem no primeiro ano de Nina, assim. Então eu peguei uma fase muito gostosa, a Nina começando a falar. Gente, sério, ai, que saudade. Mas ela é extraordinária mesmo, assim. E de fato, aquele dia foi um dia muito emocionante, assim. E aí eu lembro que eu e Denise ficava assim, gente, a gente manda mensagem, aí a gente mandou mensagem para sua mãe para saber se estava tudo bem, porque enfim, né, a gente se uniu ali nessa egrégora de muito amor mesmo, assim, que você construiu. E amiga, partindo desse lugar, né, eu quero saber o que você cria no mundo que é só seu, além da Nina. Que a Nina é nossa, e só dela também, porque, né, Leonina aqui veio. Ela é. Mas o que você enxerga que você fala assim, gente, isso aqui é a Jaque, sabe? Isso aqui é a marca que eu tô deixando no mundo. Caramba, essa é difícil. Essa é difícil, né? Eu tenho lidado, eu até falei isso, você sabe, lidado muito com a minha individualidade agora, né? Depois de várias coisas que eu passei, veio a maternidade e tal. E aí agora eu tô voltando a me ver como indivíduo. Mas é muito, muito complexo para mim, né? Me ver como indivíduo, porque eu sou muito abraçada pela minha coletividade, né? Eu acho que a coisa mais linda que eu tenho são as pessoas que estão à minha volta, né? Como eu consegui
criar uma atmosfera de amor, de afeto à minha volta. Isso é muito bonito, né? Você sabe, as pessoas próximas sabem que a gente passou por uns momentos muito difíceis esse ano, muito desafiadores, mas foi tão lindo ver como a gente se fortalece, tão lindo ver como existe uma comunidade. Então eu pude ser frágil. Nós mulheres negras muitas vezes não temos a chance de ser frágeis, de ser sensíveis. Eu pude me fragilizar, eu pude me enfraquecer, eu pude precisar de ajuda e eu tive um suporte sensacional. Então eu falo que eu tenho a melhor família e as melhores amigas do mundo. As minhas amigas são como família. Não são muitas, mas as que eu tenho são extremamente poderosas, assim. E eu acho que esse ambiente, esse lugar que eu consegui construir, essa lealdade, né? Eu falo que a gente tem uma lealdade que é muito poderosa e que transforma o mundo à minha volta, transforma a minha realidade. Sem querer falar da Nina de novo, mas transforma a realidade da Nina. A Nina está crescendo num ambiente em que ela enxerga as figuras femininas como potência, como força, como acolhimento. Então, não tem essa coisa da competição, da rivalidade feminina e tal. É lógico que ela vai ter contato com isso no mundo, mas dentro do lugar seguro que a gente vive, né, dentro da nossa família, do nosso acolhimento, a gente tem uma parceria, uma cumplicidade, assim, que é linda de ver. Então eu acho que uma marca, algo que é muito meu, assim, que eu tenho muito orgulho, é a admiração que eu tenho às mulheres à minha volta. E essa admiração fez com que eu me amasse mais, com que eu me visse, com que eu me enxergasse como alguém bonito, como alguém feliz, como alguém legal de estar perto. Eu me amo mais a partir do amor que eu dedico às mulheres à minha volta, todas elas. Então, enfim, é muito louco, né, eu ter me casado com um homem, porque eu amo tanto, eu, eu me dedico tanto ao universo feminino, à admiração às mulheres, assim, eu tenho mulheres muito poderosas perto de mim, eu sou muito grata por isso. É muito gostoso, como você disse, é muito gostoso a gente admirar as nossas amigas, né? Então, é muito gostoso a gente olhar e falar, caramba, olha só, ela é minha amiga. Tipo, eu olho assim, caramba, olha, ela me manda mensagem todo dia, ela é minha amiga. E olha que incrível que ela é, olha como ela é maravilhosa. Então, isso é muito bom, assim, é algo que me traz muito orgulho, muita alegria. Não, e é engraçado porque acabou de entrar a Yara aqui. Tava a Lívia, tava a minha esposa, Manu entrou mais cedo, Débora também. Todas as minhas melhores amigas resolveram entrar aqui hoje, assim. Então eu estou extremamente emocionada. E aí a próxima pergunta, eu te perguntaria, né, quem são as mulheres que te inspiram e por quê? E você já deu um show aqui, iniciando com a sua mãe, né, que é realmente, gente, quem convive com mãe de Jaque, Tia Ju, ela é extraordinária, a história dela é extraordinária. E eu tenho conversado muito. A Sim. Lívia falando. Eu tenho conversado muito aqui em casa sobre isso, né? Sobre essas mulheres próximas a nós que nos inspiram diariamente, cotidianamente, que a gente sabe que pode contar, que pode ligar chorando do nada, que pode ligar para poder contar que passou em alguma coisa, ou que a amiga deu tudo errado, eu estava tentando uma coisa e deu tudo errado, e você vai ser acolhida. Lívia me manda mensagem assim, eu quero falar com alguém que eu sei que não vai me julgar, não vai me julgar e vai me acolher. Porque a gente enxerga a humanidade uma da outra, né? Que é algo que tiraram da gente por muito tempo, assim. E com você, Jaque, eu senti isso, assim, sabe? Pela primeira vez, assim, de você me enxergar mesmo, assim, sabe? E olhar pra mim com esse olhar
Exatamente, dona Mara Lívia, com a atrocidade. Mas de você me enxergar humana, de me enxergar falha e não fazer com que isso seja algo que, né, vire uma grande questão e que a gente use depois, né? Olha lá. E aí é muito engraçado porque com você eu nunca tive essa coisa de, ai, mas você fez isso em tal momento. Conversar com a Jaque é sempre um lugar de quase uma sessão de terapia. É, e aí a gente consegue olhar para o que a gente errou e para o que a gente acertou, sabe? Assim, então eu sou extremamente grata por isso. Eu vou ficar rasgando cedo aqui, gente, porque é isso. As minhas amigas sabem que eu tô fazendo isso aqui de uma forma muito genuína, né? Porque eu tenho um amor muito grande também. Aí o Wesley é o nosso. A gente, né, acolheu ele. Mas, enfim, eu sou muito grata. Acho que o coisa de Jaque travou ali. Peraí, vamos esperar ela voltar. Amiga, acho que travou a internet dela. Mas é isso, assim, eu sou feliz mesmo de ter pessoas comigo que fazem o meu caminho ser mais leve, que fazem a minha trajetória ser mais bonita. Também te amo, Yara, a Manu que tá aqui, minha prima Débora que tá aqui, Dona Lívia. São as próximas a vir, tá, gente? Vou contar pra vocês que todas estarão aqui. Peraí que já que saiu e eu não estou conseguindo achar ela aqui. Ah, não. E é isso, assim. Muito, muito potente, muito feliz de ter vocês na minha vida. Ai, gente. Foi? Voltou. Voltou. É que a internet não dá conta, entendeu? É muita maravilhosidade reunida. E aí, mas eu quero saber. Ali, chegou Denise. Olha só. Pronto, tava falando tanto dela aqui, meu Deus. Chegou D, que é a melhor amiga da minha melhor amiga, entendeu? Que se tornou amiga também. Enfim, eu amo muito vocês mesmo, assim, mesmo, do fundo do coração. Mas enfim, né, amiga? Tem outras mulheres aí e eu quero saber dessas outras mulheres. Ai, gente, desculpa, mas eu vou ter que gastar tempo aqui. A minha mãe, né? A minha mãe é a primeira de todas, a mulher que eu mais amo e admiro no mundo inteiro. A mulher mais linda, mais potente, mais divertida, mais feliz que eu conheço, a minha mãe. A minha mãe é um ser humano iluminado mesmo, assim. Ela brilha. Eu olho pra minha mãe, ela brilha, assim. Ela é sensacional. Agora, a minha filha é poderosíssima também. A Nina só tem 2 anos, mas a Nina é de um poder surreal. Outro dia meu pai falou assim pra Nina, dá um beijo no vovô. E aí ela falou, não, aí ele, o vovô vai ficar triste. Ela, tá bom. Lide com a sua tristeza, meu querido, porque não é minha responsabilidade. A Nina já faz isso assim, e ela é muito carinhosa, mas ela não se coloca nessa responsabilidade pela felicidade do outro, pela alegria do outro. A gente pede alguma coisa para ela, me dá um abraço, ela não quer. Se ela não quiser, ela não vai fazer. E ao mesmo tempo, ela é uma criança tão agradável de estar perto, né? Às vezes as pessoas enxergam isso como pirraça, como, não sei o que, não quer, não sei o que. Não, ela se coloca num lugar de eu não vou te oferecer um afeto que eu não desejo oferecer, eu não vou te fazer as coisas, me colocar nos lugares para te agradar. Então, eu não quero isso, não vou fazer. E eu acho isso de uma potência tão grande, ela é tão novinha e já tão poderosa assim. Então eu admiro muito a minha filha, admiro muito a minha mãe, mas eu admiro demais as minhas amigas, muito mesmo, muito, 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 admiro muito as minhas amigas. E vou citar nomes, sim, porque
Tenho muito orgulho. Então, Angel, amiga, eu te amo demais, eu te admiro demais. Eu tenho muito orgulho da sua história, tenho muito orgulho da sua potência, eu tenho muito orgulho de ver você sorrindo hoje, feliz. Depois de tudo que a gente já passou junta, é muito lindo, é realmente muito bonito ver a sua vida e enxergar como você é poderosa. Denise, que faz aniversário amanhã. Denise, eu te amo demais. Eu conheci a Denise no início do ensino médio. A gente se conheceu no dia 9 de março de 2011. E a gente tá aí há muitos anos juntas. E a Denise é muito incrível. E é muito poderoso perceber que a gente viveu inúmeras versões de nós mesmas juntas e a gente continua se amando. Eu falo para ela que é muito doido perceber como a gente mudou ao longo do caminho e a gente foi aprendendo a amar as nossas novas versões. Então é muito bom ser amiga da Denise. É muito gratificante para mim ser amiga da Denise. Admiro demais a Diana. Diana também estudou comigo no ensino médio. Diana é minha amiga. Diana trabalha comigo. Diana é amiga do meu marido. Diana é parte da minha família. Diana é uma mulher muito potente, também da área de tecnologia como eu. Também precisou meter o pé na porta muitas vezes. Diana às vezes se esquece de como a Diana é poderosa, mas a Diana é incrível. Amanda, minha prima, que a gente foi criada como irmã. Amanda também teve que recalcular a rota inúmeras vezes. E a Amanda vive uma vida lindíssima, lindíssima. Amanda é feliz, Amanda é linda, linda, linda em todos os sentidos. Amanda é sensacional. Liv, que estava aqui ouvindo a gente, fazendo comentários extraordinários. Liv, eu te admiro tanto, tanto, tanto. Eu tenho tanto orgulho de olhar e falar, cara, eu conheço essa mulher. Cara, olha que mulher poderosa. Olha com quem eu estou dividindo a minha existência. Então é muito incrível. Eu sou cercada de mulheres muito poderosas. Minha irmã também. Eu tenho uma irmã mais velha. Na verdade, ela é filha do meu pai. Meu pai é meu padrasto que me criou como filha. E a minha irmã, principalmente nos últimos meses, a gente se aproximou muito. Ela me acolheu muito. Carla é uma pessoa muito potente também, muito amorosa. E a gente pôde se aproximar muito nos últimos meses. A nossa vida se encontrou de uma forma muito especial. A gente se cuida muito. Ela traz para mim também esse acolhimento de família. E é muito bom, gente, é muito bom. Ter mulheres à nossa volta é a coisa mais incrível do mundo. Amar mulheres é gostoso demais, é muito bom. É isso, né? Não tinha como eu não chorar nessa live, gente. Dá licença, né? É, é aquilo, né? Só a gente sabe o que a gente passou, né? As Sim. noites, em claro que a gente Oh, passou acolhendo uma outra. E é muito engraçado porque a gente se aproximou tanto que é quase. Sabe quando a pessoa é casada, assim? Aí a pessoa, fulano não vai vir, não? É com a gente. Quando a Jaque foi embora daqui de Salvador, minha mãe, mas e aí? Então, o mãe, que você vai fazer? Me perguntaram também. E a Angel? Como falei, assim? então, né? A gente é muito próximo, mas cada uma tem ali a sua vida e a gente respeita. Eu acho que uma coisa que você me falou um dia que me pegou muito, me marcou muito, foi essa coisa do respeito às nossas individualidades e sem fazer com que isso se tornasse algo que machucasse a nossa relação, assim, sabe? Bom, eu entendo que você precisa do seu tempo e eu sei que você entende que eu preciso do meu e isso não quer dizer que a gente não se ame, sabe? Assim, e ter amizades assim é tão poderoso, é tão precioso. E aí quando as pessoas perguntam, né, olham pra mim e perguntam como eu consigo, é porque eu tenho, assim como já que uma egrégora comigo, assim, sabe? De pessoas que realmente estão comigo para tudo, absolutamente tudo. E é muito doido isso, porque quando a gente fala assim, eu tô precisando falar com alguém que me acolhe e tal,
talvez passe para as pessoas a ideia de que a gente se passe a mão na cabeça, né? Eu não passo a mão na cabeça de jeito nenhum. Eu brigo, eu bato pé, mas é com tanto amor. A gente faz isso com tanto acolhimento. Então, assim, não é porque minha amiga que se faz merda, eu vou falar que tá tudo bem. Mas a gente se acolhe e a gente sabe que o mundo já coloca tanto peso nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Então a gente consegue fazer isso de um jeito que não tô passando a mão na cabeça da minha amiga, mas ela precisa agora do acolhimento e depois a gente vê o que que faz. Então, vou abraçar agora e aí depois se precisar, a gente puxa a orelha, a gente fala, pô, amiga, mas isso aí você vacilou, hein? Pô, não foi legal. Mas não precisa do peso que o mundo coloca, né? Então, é isso. Às vezes as pessoas acham que a gente, é porque a amiga vai passar a mão na cabeça, vai aceitar tudo que faz, e de forma alguma a gente faz isso. Mas a gente se acolhe, a gente se abraça, se dá um afeto que é necessário. E isso também é muito poderoso, conseguir fazer isso, né? Sem nos colocar o peso que o mundo coloca, mas também sem deixar que as coisas, não, porque é minha amiga, eu vou aceitar qualquer absurdo e passar por cima. Mas é claro que a gente dá uma levezazinha, assim, um pouquinho. Mas Carinho. a gente costuma ser muito justa também, isso é muito legal, assim, de saber que, pô, se eu estiver cometendo alguma loucura, minha amiga vai ter a chance de me falar também e de me ajudar a tomar a melhor decisão. A gente não é aquelas que, poxa, não tem nenhum amigo pra avisar. A gente avisa. A A gente gente avisa. avisa. Ai, amiga, que lindo isso. Que bom começar essa quinta-feira assim. E, amiga, pensando em tudo isso que a gente está falando, né? É, você sente que você já se tornou inspiração para outras mulheres? Como que você lida com isso? Cara, eu não pensava muito nisso, porque eu achava isso totalmente Distante. inalcançável, assim, né? Totalmente fora. E aí, as primeiras vezes que eu ouvi alguém falando assim, eu me inspiro muito em você e tal, eu fiquei, gente, tá certo isso? Será mesmo? E aí foi um processo para mim começar a abraçar isso e aceitar que eu poderia ser inspiração. E aí, mais uma vez, gente, desculpa. Eu vou falar da Nina. É, a Nina me cura muito nesse lugar, porque quando eu vejo a Nina fazendo coisas que eu faço, quando eu vejo a Nina me imitando, eu fico pensando, cara, é alguém que quer ser como eu. Olha que poderoso isso. E isso me permite, me traz um senso de responsabilidade, de ser alguém admirável, de fato, digno da admiração. Mas não com peso e tal, mas com, cara, é muito bom, eu quero me orgulhar de mim porque a minha filha quer ser como eu, então eu quero ser alguém orgulhável, digamos assim. E a Nina, aí quando a Nina começa a me imitar, eu falo, cara, olha lá, ela tá querendo ser como eu. Quando a Nina é muito de elogiar, né? Então ela fala, mamãe tá bonita, a unha da mamãe tá bonita, não sei o quê, o cabelo da mamãe tá bonito. E aí ela me imita, quando ela calça meu sapato, eu fico, gente, indo, ela tá olhando para alguém que ela admira. Sim. E aí eu acho muito genuíno o sentimento dela. Então, quando outras pessoas falavam, eu desconfiava muito, né? Mas a Nina eu acredito 100% assim, na Amiga, admiração dela. a primeira foto que eu recebi da Nina com o rostinho colado no seu, gente, era um Ctrl-C, Ctrl-V, assim. Eu falei com Wesley, me desculpa, meu amigo, mas a expressão era a mesma coisa. Então, assim, é um cultivo que já vinha, né, desde o momento que vocês descobriram, né, que você Sim. estava grávida. Sim, e a gente é muito conectada, né? E eu acho que isso também é herança, que a minha mãe era muito conectada com a mãe dela, eu sou muito conectada com a minha mãe e a Nina é muito conectada comigo. Então,
eu comecei a aceitar isso, de que eu sou uma pessoa digna de admiração e que eu posso ser inspiração para outras pessoas por conta da minha filha, assim, por conta da admiração dela. Então, a gente tem uma foto, eu no computador trabalhando, e aí a Nina do lado no computadorzinho dela trabalhando também, né? Trabalhando também. Então, eu percebi isso através dela, assim, ela que me curou nesse lugar. E aí, agora, eu tento aproveitar, sabe? Assim, eu tento me orgulhar disso, viver isso com leveza e com orgulho, assim. Mas foi por causa dela, não teve como. Tinha que falar dela de novo. Gente, a gente vai sempre falar da Nina, não tem como. E aí, a gente agora caminhando, né, para finalizar, eu queria saber, amiga, qual foi o momento que você se sentiu mais livre na sua caminhada? Eu penso em alguns, mas vou deixar você. Nossa, essa é difícil, mas livre. Eu acredito que foram os momentos em que eu me permiti sair de lugares, assim. Eu já saí de muitos lugares que não me cabiam mais. Então, eu sou muito inquieta com algumas coisas, assim. Então, se não tá confortável, eu já quero sair logo. E eu saí de muitos lugares, muitas vezes abri mão de muitas coisas para sair dos lugares. Então, eu acho que quando eu saio de lugares que não me cabem mais, isso me traz uma sensação de liberdade, de tipo, eu não preciso aceitar isso. E aí, isso mais uma vez tem a ver com aquilo que eu falei do dinheiro também, né? Porque o dinheiro permite também que a gente não precise ficar em certos desconfortos, né? Igual a gente comenta às vezes, o dinheiro permite até que você pegue o Uber para ir embora para casa mais cedo numa situação ruim, num desconforto e tal. Então, eu acho que a maior liberdade foi sair de lugares que não me cabiam mais, sejam relacionamentos, trabalhos, cidades. A gente não se limita, não. Tem que mudar de cidade, a gente muda. Tem que mudar de casa, a gente muda. Tem que mudar de emprego, a gente muda. E eu acho que isso é libertador, assim, de poder sair dos lugares que estão me causando um desconforto, onde eu não me sinto feliz, onde eu não me sinto tranquila. E eu até falei em terapia semana passada que hoje, agora, esse mês de agosto, é o momento mais tranquilo da minha vida, assim, desses 30 anos que eu já vivi, apesar dessa cara de baby, eu já tenho 30 anos. E agora eu tô vivendo um momento de mais tranquilidade na minha vida, assim, e é muito gostoso viver essa tranquilidade e saber que eu tive que exercer essa liberdade de sair e de entrar em lugares para conseguir ter essa tranquilidade. É isso. E essa liberdade, a sua coragem, ela inspira, né, quem tá perto, assim. Então, é muito bom te ter por perto. E eu queria agora, né, que você falasse sobre o seu trabalho, se apresentasse aí, né, nessa órbita, para que as pessoas também acompanhem, né, o que você faz, se inspirem também no que você faz, é, e no que você está trazendo para o mundo, assim, que vem com uma marca forte. Então, eu trabalho com tecnologia, eu sou programadora, mas também sou empreendedora. Então, eu trabalho numa empresa, numa processadora de cartões, trabalho com autorizações de cartão de crédito, mas esse não é a principal contribuição que eu tenho para a tecnologia, né? Eu estou empreendendo agora, junto com o Wesley, meu marido, e com as minhas amigas, com a Denise, com a Diana, com a Amanda. A gente está desenvolvendo um aplicativo para mulheres, um aplicativo para ajudar as mulheres a se organizarem com base no ciclo hormonal. Então, não é focado em menstruação, é focado em todo o ciclo. A gente tem muitas oscilações durante o mês, durante o ciclo hormonal, que não necessariamente é de um mês, pode ser de mais ou de menos. A gente já tem pesquisas que confirmam que
mesmo o uso de hormônios que não são produzidos pelo nosso corpo fazem esse ciclo acontecer. E a gente está desenvolvendo um aplicativo que vai fazer uso de inteligência artificial para ajudar as mulheres a organizarem a sua rotina com base no seu ciclo. Então, por exemplo, o momento do meu ciclo favorece que eu faça essa live hoje. Se eu tivesse na fase menstrual, hoje não seria um bom dia. E eu poderia falar, amiga, vamos marcar para outro dia, porque hoje não é um bom dia para mim. E a ideia, a gente sabe que o mundo está feito para a produtividade masculina, então o mundo não aceita que a gente seja mais produtiva num dia e menos produtiva no outro. A gente tem ciência disso. Mas a nossa ideia com esse aplicativo é permitir que a gente se adeque, que a gente se prepare. Então, eu vou ter uma reunião super importante, mas eu vou estar na fase lútea, e aí eu vou estar um pouco mais para baixo e tal, mas eu já vou emocionalmente preparada, porque eu já me lembro que eu estou nessa fase. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo as primeiras pesquisas e os primeiros testes, teve um dia que eu estava me sentindo péssima. E aí o Wesley foi fazer um teste, e aí ele colocou os dados, e aí ele falou assim, oi, vida, é a sua fase do ciclo, por isso que você tá assim. E aí, na hora pareceu bobagem, ele falou até meio brincando, mas eu senti tanto alívio, porque tinha um motivo do meu corpo para que eu tivesse daquele jeito, para que eu não tivesse me sentindo bem, e aí automaticamente eu já me senti um pouco melhor. E eu falei assim, então hoje eu vou levar um dia mais leve, assim, vou dar uma desacelerada. E, como eu disse, eu sei que nem sempre é possível a gente desacelerar, né? A gente vive correndo, mas a ideia do aplicativo é que a gente se prepare, que ele ajude a gente a se preparar e que ele dê dicas de atividades. Então, é uma atividade física mais leve num dia que você está mais para baixo, uma atividade mais forte num dia que você está com mais energia e tal, para que a gente vá se adequando. A gente não é igual todos os dias, a gente não produz a mesma quantidade todos os dias, então a gente está desenvolvendo esse aplicativo para isso, para ajudar as mulheres a se respeitarem, para ajudar as mulheres a terem uma rotina que seja mais respeitosa e mais saudável. A gente já tem relatos de algumas mulheres que estão fazendo esse acompanhamento, mas fazem isso de forma manual, analógica, e aí a gente quer facilitar isso e expandir. A gente está indo devagarinho porque todo mundo trabalha em outras atividades, mas a gente está desenvolvendo, a gente pretende lançar o mais rápido possível. E é isso, assim, é também uma iniciativa que a gente tem muito orgulho, é um desenvolvimento que a gente tem muito orgulho, a gente acha que é uma ferramenta super importante para as mulheres. E é isso traduz um pouco também o meu amor pelas mulheres, de usar a tecnologia, que é algo que eu sou apaixonada, eu amo tecnologia, não como as pessoas às vezes acreditam que seja assim, é por conta de rede social e tal. Não, eu amo o poder transformador da tecnologia. A Yara falando que faz em agenda. A nossa ideia, Yara, é integrar isso com agendas já existentes também, para que a gente também não precise usar um aplicativo para ciclo e um aplicativo para agenda. Então, a gente conseguir fazer tudo isso em uma coisa só. Essa é a nossa, é o que a gente tem desenvolvido agora. E aí é muito legal, porque a tecnologia tem um poder muito grande de transformar a vida das pessoas. Não só como transformação de profissional, como foi no meu caso, mas como transformação de vida, de possibilidades, de usar a tecnologia para o bem mesmo, de usar a tecnologia para ajudar as pessoas, para tornar a nossa vida mais fácil, mais leve, para a gente ter mais tempo para brincar com a Nina, para ter mais tempo para fazer as nossas coisas, para fazer bolo com as amigas, para viver uma vida mais tranquila. Lindo, lindo. Ai, amiga, muito obrigada, assim, por ter topado, né? E é um presente para mim mesmo a sua existência. Eu sou imensamente grata pelo nosso encontro, pelo nosso reencontro, pelo dia que eu peguei aquela carona e a gente nunca mais se desgrudou. Meu Deus do céu. Gente, eu lembro que a gente se conheceu assim, né? A Jaque dava caronas. Eu peguei essa carona e eu entrei no carro, parecia que eu tava conversando com uma amiga de anos, assim. Até entrou uma terceira pessoa no carro que a gente até hoje. Eu só lembro onde ela entrou, não lembro onde ela desceu, assim. Porque foi um negócio assim. Foi realmente um reencontro de almas e eu sou grata por isso, assim. Por a gente se acolher
por a gente acolher a nossa humanidade, né? Nos dias que a gente tá legal, nos dias que a gente não tá tão legal assim, porque é isso, né? Tem um dia que a gente vai estar uhul, e tem dia que a gente vai falar, ai, que saco esse mundo. Quero respirar. E saber, né, respeitar. Eu acho que uma coisa muito bonita da amizade que a gente tem é o respeito pelas nossas individualidades, assim. E a gente se ensinar muito sobre isso também. Então, obrigada por ter me presenteado a ser madrinha de Nina. Isso também é algo que faz meu coração vibrar muito, enfim. Eu tô começando esse dia hoje com uma outra energia, assim, com Ah, muita eu também. gratidão, porque é isso, assim. E quando eu faço esse movimento de trazer vocês, né, pra cá e da gente falar e da gente contar, é porque eu admiro muito vocês. E é aquele negócio de é tão legal que eu quero que todo mundo saiba, sabe, assim. E é isso, te amo muito, muito. Amo você, amo a sua família, amo a parceria que a gente construiu durante todos esses longos anos e tudo que a gente passou. Eu honro a sua vida, viu? E orgulho muito, muito de você e da mulher que você está se tornando e Obrigada. está reencontrando. Um beijo. Eu te amo demais. Obrigada. É muito bom falar com você. É muito bom ter você na minha vida. Tô feliz demais. Obrigada mesmo. Eu me orgulho demais de você, da sua história, da sua vida, da sua família. Eu amo, amo, amo vocês e você sabe que você pode contar comigo para o mais absoluto tudo. Hoje sei. Nem ouso pensar que não. É gente é do básico ao extraordinário, assim. Sempre. E agradeço quem acompanhou aqui. Foi muito gostoso ter nossas amigas aqui também Sim. acompanhando. Virou um papo de amigas, assim, muito acolhedor. A Gi tá aqui falando que foi um presente do universo. Que delícia. A Gi também tá chegando, tá, gente? Vocês vão conhecer Gi. E é isso. Obrigada por tudo. Obrigada Obrigada. por quem esteve aqui. Compartilhem essa live aí com outras mulheres para que elas sintam o quentinho que a gente sentiu aqui também. E na próxima semana, na quinta-feira, tem mais. Vai ser com a Adriana Roque, outra amiga minha de muitos anos. Poderosíssima também. Oxi, gente, olha, vocês não perdem por esperar. E muito obrigada. Um beijo Um e até beijo. breve. Tchau, amiga. Até.